nós estaremos aqui continuamente declarando: Santo Senhor, Santo é o Senhor. Que seus lábios não se calem, meu amado. Esse cântico é um cântico novo que nós vamos declarar aqui. E é um cântico que é a minha adoração contínua na hora de eu estar fazendo o meu almoço e arrumando minha cozinha. É esse cântico que me faz lembrar no meu momento de tristeza: Ele é digno, Ele é o único digno da minha adoração. Nada vai me abater. Às vezes eu estou chorando, mas eu estou engrandecendo o nome do Senhor. Meu amado, é essa adoração em qualquer circunstância que o Senhor espera de nós. Eu não tenho outra motivação senão dizer que o Senhor é tudo para mim. Amém? Mais uma vez: Tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Só Ti, Senhor. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Noite é para Ti a nossa adoração. Dia e noite suba a Ti 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 nossa adoração. Pode ser que Ele é digno.
meu emprego, não é a minha família, é só a Ti, Jesus. Só Jesus, só Jesus. O Senhor em primeiro lugar, Senhor. Nós declaramos isso. Nada mais satisfaz minha alma. Não é um relacionamento que eu vou buscar satisfazer a minha alma. Nada mais é só Ti, Jesus. Minha alma. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Nada mais satisfaz. Nada mais satisfaz. Só Jesus. Declare com mais força, com mais intensidade, que trema o reino das trevas. Eles vão entender que nada mais irá satisfazer você a não ser Jesus. Fale alto. Nada mais satisfaz. Só Jesus bem alto. Só Jesus. Só Jesus. Nada mais satisfaz a nossa alma, Senhor. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Só o Senhor que nós amamos. Só o Senhor que nós colocamos em primeiro lugar. Eu não vou ficar olhando as coisas desse mundo, o que está sendo dito, porque eu sei quem satisfaz a minha alma. Não é porque fecharam as portas de uma empresa que nós iremos ficar desesperados. Não é porque as pessoas estão decretando maldição para a nossa cidade que nós iremos ficar desesperados. Nós sabemos o Deus que nós servimos, que tudo supre, um Deus que é fiel. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Pai, que nada nesse mundo venha satisfazer mais a nossa alma do que estar na presença de Deus. Eu quero convidar você, querido, nessa próxima canção a contribuir com a obra do Senhor através do seu dízimo e da sua oferta. Você tem a oportunidade de trazer até aqui o gasofilácio ou de contribuir até mesmo de forma online, através da transferência bancária, pelo Pix. E nós queremos convidar você a entender que essa obra, sim, ela depende do Senhor, ela depende da graça de Deus em primeiro lugar, mas também nós precisamos da sua contribuição. Então, aquilo que o Senhor colocar no seu coração, o seu dízimo e a sua oferta é importante nesse tempo. E nessa próxima canção, eu quero convidar você para você contribuir com a obra de Deus. E eu creio que vai ser um tempo muito favorável pela sua vida. Antes de você trazer o dízimo até aqui à frente, eu quero orar por você, para que Deus possa abençoar a sua casa, as suas finanças, em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé mais uma vez, levantar aí o seu dízimo, a sua oferta. Eu quero orar pela sua vida. Pai querido, em nome de Jesus, eu lhe peço, ó Deus, que a tua bênção seja sobre as finanças desse irmão, dessa irmã. Pai amado, que o Senhor possa, Pai, ajudá-lo, ó Deus, na administração dos seus bens. Acima de tudo, ó Deus, para que, ó Pai, o teu povo seja próspero, ó Deus, em tudo aquilo quanto fizer, ó Pai.
Cremos, ó Deus, na bênção, ó Pai, do Senhor. Cremos, ó Pai, que o Senhor que conduz todas as coisas. E mesmo, ó Pai, talvez, ó Deus, em tempos de crise, o Senhor pode nos dar, ó Pai, a solução e a saída para tudo. Deus querido, que o Senhor possa abençoar a vida desse irmão, dessa irmã. E se talvez alguém aqui no nosso meio, ó Pai amado, precisando que seja aberta uma porta, ó Deus, de trabalho, Deus querido, providencia todas as coisas na vida dessa pessoa. Que essa pessoa entenda o teu propósito, entenda o teu caminho e permaneça firme em tua presença. Assim seja, ó Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então, nessa próxima canção, querido, venha até aqui à frente, traga o seu dízimo, traga a sua oferta para a glória de Deus. Vamos adorar ao Senhor. Nós sabemos que também o Senhor vai suprir, mas que possamos confiar plenamente que é o Senhor que vai agir. E tira de nós toda a ansiedade, todo o nosso eu, de acharmos que tudo está nas nossas mãos. Obrigada, Jesus, por cada um que contribuiu. Obrigada, Pai, por cada um, Pai, que não pôde também contribuir, mas o Senhor dará o recurso necessário para cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Eis-os aqui. Entregamos esse momento de adoração ao Senhor, Pai. E fale aos nossos corações, Jesus, através da vida do pastor. Queremos e ansiamos uma palavra que venha, Pai, de encontro ao nosso coração. De encontro, Pai, para sermos transformados e sairmos aqui parecidos com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para o ministério permanecer aqui. Eu senti um desejo no meu coração, querido. Eu quero convidar você, meu irmão, que está aqui nessa noite, você que trabalha nas mineradoras, que pertence aí à nossa cidade, que você venha até aqui ao altar, você que trabalha de uma forma direta ou indireta, eu quero orar por você. Você que trabalha aí nas nossas mineradoras, independente de qual seja ela, se Vale, NR, Ângulo, qualquer uma das nossas mineradoras, eu quero orar pela sua vida. Nossa cidade, nós fomos atingidos com a notícia de algumas pessoas que foram demitidas aí nesse tempo do seu trabalho, mas eu creio, meu amado, acima de tudo, que há uma bênção de Deus sobre nós.
E nós precisamos orar. Há muitos entre nós que trabalham em mineradoras e nós precisamos dessa intercessão. É importante o trabalho e a provisão de Deus sobre a nossa vida, e cremos acima de tudo que Deus, Ele pode guardar, Ele pode providenciar todas as coisas. Então, se houver mais alguém, vem até aqui à frente, eu quero orar por você, querido. Em nome de Jesus, eu tenho a certeza que é um trabalho difícil, e muitas vezes talvez nem tão reconhecido assim, mas, querido, entenda uma coisa: é provisão de Deus, é provisão do Senhor. Então, talvez você esteja passando um tempo de instabilidade na sua empresa, na onde você trabalha. Creia que Deus está cuidando de todas as coisas. Amém. O Senhor está cuidando de tudo. E é a unidade da igreja que vai fazer prevalecer no tempo de dificuldade, no tempo de luta. Vocês que estão aqui à frente, vocês podem dar as mãos para nós orarmos uns pelos outros. Podem abrir a fila. E a igreja atrás, se levantem todos, estendam a tua mão para cá. Vamos abençoar a vida desses irmãos. Você pode abençoar a vida deles, meus amados. Vamos colocar a vida profissional da nossa igreja na presença de Deus. Pai, nós oramos, ó Pai, pela vida profissional do seu povo, ó Deus querido. A tua palavra, Senhor, tem nos ensinado, ó Pai, que se o seu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a tua face, o Senhor ouvirá dos altos céus, ó Pai amado, irá sarar, ó Deus, as nossas feridas, ó Pai amado, se nós nos convertermos, ó Deus, os nossos caminhos, ó Pai, irá sarar a nossa terra, Pai amado. Aqui nós lhe pedimos, ó Deus querido, sobre a vida de Barão de Cocais. Deus eterno, nós fomos, ó Pai, atingidos essa semana com a notícia, ó Deus, de muitas pessoas sendo demitidas, ó Pai amado, dos seus empregos, ó Deus querido. Lhe pedimos, ó Pai, acima de tudo, que o Senhor venha abençoar e guardar a vida, ó Deus, dos nossos irmãos e irmãs que estão trabalhando, ó Pai, nas mineradoras, protegendo de todo mal, livrando, ó Pai amado, de todo imprevisto, ó Pai, de toda cilada, ó Pai, de Satanás. Deus querido, nós clamamos acima de tudo para que a tua bênção esteja sobre a nossa cidade, Senhor. Que Barão de Cocais seja abençoado, ó Pai amado. Que Barão de Cocais não seja vista, ó Deus eterno, como uma cidade apenas de mão de obra, mas que aqui seja vista como uma cidade abençoada pelo Senhor, Pai querido. Ah, Deus, a começar, ó Pai, pelos irmãos e irmãs, ó Pai, da nossa casa, que trabalham, ó Deus, as mineradoras da nossa cidade. Eu lhe peço, ó Deus, vai abençoando cada firma, vai abençoando cada empresa, vai abençoando, ó Pai amado, cada comércio da nossa cidade, vai abençoando, ó Pai amado, a cada empreendedor, que todos, ó Pai, possam ser abençoados pelo Senhor, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Eu creio, ó Deus, que há processos na qual o Senhor envolve a nossa vida, na qual o Senhor envolve o nosso coração, que o Senhor está, ó Pai, querendo nos ensinar. E Pai amado, se há pessoas, ó Deus, entre nós, passando por dificuldade no seu trabalho, Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, guia pelos teus caminhos retos. Guia pelos teus caminhos retos. Pai amado, nós não entendemos muitas vezes as coisas que acontecem conosco, mas acima de tudo nós podemos confiar na sua fidelidade. Que o Senhor permanece fiel, o Senhor continua fiel e irá permanecer fiel até a eternidade. E por isso, ó Deus, nós descansamos o nosso coração nas suas mãos e dizemos que o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. A igreja pode dizer isso nesse momento, que Deus é fiel. Você pode dizer isso, meu amado, Deus é fiel. Você pode repetir isso, Deus é fiel. Ele não vai deixar nenhum dos seus desamparados. Ele vai cuidar de você, da sua casa e da sua família. Ele tem amparado você. Glória a Deus. Aqueles que adoram ao Senhor pela sua fidelidade, aplaudam a Ele nesse momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga uma palavra de bênção para esse irmão que está do seu lado. Diga: Deus é fiel.
Diga isso, você que está no banco, diga isso para o seu irmão. Deus é fiel, querido. Aleluia. Pode se assentar, meus amados, em nome de Jesus. Muito obrigado ao Ministério de Louvor. Meus irmãos, antes de nós estarmos indo para a palavra, eu tenho 2 avisos que dar aqui para os irmãos. Eu queria chamar a nossa irmã Karine. Karine, vem aqui à frente, por favor. Ela tem um aviso importante para dar para os irmãos. Irmãs, que os papais e as mamães fiquem atentos aí. Pode subir aqui, querido. Boa noite para todos, a graça e a paz. Eu estou aqui, combinado com o pastor, com a Marisley, para falar com a igreja a respeito de um projeto que será executado esse ano no Natal. É o musical de Natal, Jesus, o Eterno Deus. Para quem não conhece esse projeto, ele já foi executado aqui na igreja através do Perfeito Louvor. O Perfeito Louvor é um grupo de teatro e dança pertencente, vinculado ao Ministério de Trabalho com Crianças. Então, a gente estará abrindo, a partir de hoje, um formulário de inscrição para todas as crianças que queiram participar a partir de 5 anos e também pessoas que estejam dispostas a estar atuando, seja na equipe de apoio, porque a gente precisa deste apoio no dia da apresentação, e também coreógrafos, para que possa ajudar nos ensaios. Os ensaios acontecerão às terças-feiras, das 19h30 às 21h. Então é isso, pastor. Deus abençoe Karine, que Deus abençoe o Ministério Infantil. Então você, mamãe, papai, está convidada aí a inscrever o seu filho e filha para estar participando. O pastor tem que ser membro da igreja, não necessariamente, né, Karine? Todos estão abertos a participar. E eu creio que vai ser um tempo de muita bênção, né, para a vida da nossa igreja. Lembrando aquilo que nos diz a palavra do Senhor, que é da boca dos pequeninos que sai o perfeito louvor. E então nós queremos contar com você, contar com o seu apoio. Lembrando que não é somente o seu filho que pode participar. Lembrando que vai ter a necessidade de mão de obra, né, talvez para ajudar no cenário e tantas outras coisas que precisam. Então, que você se coloque à disposição, tá bom, querido? É aquilo que eu gosto sempre de dizer, na igreja metodista é lugar para todo mundo trabalhar, então todo mundo está convidado aí para estar participando. O segundo aviso que eu gostaria de dar a você, hoje nós temos uma cantina após o culto, e você vai ter a honra de experimentar a panqueca da nossa irmã Cleide Mar, que ela fez ali para nós, né? Então você poderá estar após o culto aí na nossa cantina, e o valor é R$10, você vai ter direito a uma panqueca e um refrigerante, tá bom, querido? Nossa irmã Cleidmar, que Deus abençoe ela, Toy, toda a família. Obrigado aí por estar colaborando conosco. Essa cantina é em prol da nossa juventude. Alguns jovens estarão indo ao encontro do Mevan, na cidade de Contagem, e nós estamos abençoando a vida deles. O encontro é um pouquinho salgado o valor, mas cremos que vai ser muito importante, abençoado para a vida aí dos nossos jovens nesse tempo, tá joia, meu amado? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, a partir do verso 1. Evangelho de Lucas, no capítulo 3, a partir do verso 1. Nós estamos num tempo onde nós estamos num processo de jejum de 21 dias, buscando ao Senhor por arrependimento. E eu acredito que você, dentro da sua forma, você esteja fazendo o seu jejum. Todos nós fomos desafiados a deixar alguma coisa, ou se não um alimento que faz parte do nosso dia a dia, algo que seja muito importante para você, a deixar talvez aí até mesmo uma refeição do nosso dia para dedicar um tempo a essa busca. Uma busca por arrependimento, por reconciliação e santidade na presença de Deus. São esses 3 propósitos que nós estamos colocando diante da presença do Senhor. E eu quero começar a ministrar sobre isso nesses próximos domingos. Então, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, a partir do verso 1, a pregação de João Batista. O mesmo tempo você poderá encontrar em Marcos, no capítulo 3, de 1 a 12, em Mateus, capítulo 3, de 1 a 12, em Marcos, capítulo 1, de 1 a 8, e João 1, de 19 a 28.
Diz assim a palavra de Deus: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Treconites, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a Judéia, nas mediações do rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro da palavra do profeta Isaías: voz que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. E João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raças de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai a Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. E também alguns publicanos chegaram para ser batizados, e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não comam, não cobrem mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E eles lhe disse: não sejam prepotentes e não façam denúncias falsas, e contentem-se com o salário que vocês recebem. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, e ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira, e a colher o trigo no seu celeiro. Porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou todas as outras a esta, e mandou prender João. Até esse mesmo texto, verso 20, você pode deixar sua Bíblia aberta. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, querido, em nome de Jesus. Pai amado, eu quero colocar a minha vida em Tua presença. Eu quero colocar o meu coração diante de Ti. O Teu povo tem sede de ouvir a Tua palavra. O Seu povo tem sede de ouvir a Tua voz. Que o Senhor me use, que o Senhor me ajude, ó Deus, a organizar os pensamentos dentro daquilo, ó Pai, que o Senhor quer, que o Senhor deseja transmitir ao Teu povo, e que o Teu povo ouça o Evangelho naquilo, ó Pai, que precisa ser ouvido, ó Pai. Que assim seja com a Tua graça, em nome de Jesus. Meus amados, cada dia mais eu fico impressionado com a fidelidade, com a graça de Deus. Quando Deus colocou no meu coração para que nós, como igreja, viéssemos viver esse tempo de jejum,
buscando ao Senhor por um momento de arrependimento dos nossos atos, das nossas falhas, eu fiquei imaginando no meu coração que talvez fosse uma coisa aleatória, que talvez fosse algo da qual eu estava sentindo tão somente, né, no meu espírito a respeito daquilo que Deus queria fazer. E é interessante que eu estava em casa num determinado dia, um dia logo após ter lançado essa campanha aqui com os irmãos, para que eu e você tenhamos esse tempo na presença de Deus. Estava subindo o canal no YouTube, de repente eu olhei algo que me chamou a atenção dentro do canal do Dizascope, um podcast, né, com o tema O Dia Solene. E é interessante que nesse podcast, o próprio pastor Douglas Gonçalves, junto com o pastor Fábio, eles estavam chamando a toda a igreja brasileira para viver um tempo de arrependimento, e um tempo onde eles se colocariam na presença de Deus, e está sendo proclamado de forma nacional um dia solene, para que as igrejas possam estar diante de Deus e possam se arrepender dos seus caminhos, se arrepender dos seus pecados. Eu olhei para aquilo, eu fiquei arrepiado dos pés à cabeça e disse, uau, Deus é fiel. Como assim é bom a gente entender a voz do Espírito e confiar que Deus está guiando todas as coisas. E entender esses processos na qual Deus nos envolve é fundamental, até mesmo como igreja, acima de tudo para nós estarmos inseridos naquilo que Deus quer fazer na nossa vida, para que Deus quer fazer na nossa cidade, mais além disso, para que Deus quer fazer na nossa nação. Amém, meus irmãos? Porque é um propósito de Deus de todas as coisas. Eu fico imaginando como seria possível Deus reunir tantas igrejas interdenominacionalmente, não engasguei, a fim de que essas igrejas possam buscar ao Senhor com um propósito de arrependimento. E nós precisamos entender, querido, que essa é uma cultura bíblica. Se você ler os livros no Antigo Testamento, e aí nós estamos falando de Esther, estamos falando de Joel, esses irmãos, eles chegaram a proclamar um dia para que o povo, de uma forma coletiva, pudesse estar na presença de Deus, a fim de buscar o arrependimento pelos seus pecados. E é interessante que essa prática ela vem até nos dias atuais, aonde o povo vem se colocar diante de Deus a fim de buscar realmente um arrepender total do coração. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. De manhã nós falamos na abertura da escola dominical sobre os processos na qual Deus nos envolve, falando a respeito dos processos, e um deles é a tribulação, mas nessa noite eu quero falar sobre o processo do arrependimento, que é tão importante, tão fundamental na nossa caminhada cristã, que ele tem um efeito pedagógico e curativo para todos nós. Ele não tem um efeito de destruição, mas um efeito pedagógico. E o texto base da nossa campanha, e eu acredito que você tenha acompanhado a nossa campanha pelas redes sociais, está no verso 8, na qual o próprio João Batista ele vai dizer o seguinte: produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros, temos por pai a Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos no início do Evangelho de Lucas. Nós estamos falando de um testemunho a respeito de quem era João Batista. Em Mateus, no capítulo 11, verso 11, Jesus mesmo vai dizer a respeito desse profeta que dos nascido dentre mulher não existiu um outro maior do que esse. E olha que interessante que nós não vemos nas Escrituras nenhum livro dedicado às profecias de João Batista. Nós vemos a Isaías, que, por exemplo, que foi um dos maiores profetas que já existiu. Nós vemos com relação aos profetas menores, estamos falando de Amós, Obadias e tantos outros que existem nas Escrituras, mas João Batista propriamente não tem um livro exclusivo. Ele tem passagens no Novo Testamento que narram a sua história, mas muito mais importante do que isso é o testemunho a respeito da vida desse irmão, da forma como ele conduzia a sua vida.
João Batista, meu querido e minha querida, ele tinha um ministério talvez dos mais improváveis. Nós percebemos através do capítulo 3 que o ministério de João Batista, ele acontecia à beira, à margem do Rio Jordão, aonde ele aproveitava daquelas águas para que ele pudesse batizar o povo. E o batismo que ele estava exercendo junto ao povo era um batismo que tinha como objetivo o arrependimento e para que o povo pudesse, acima de tudo, buscar a conversão dos seus caminhos. Esse era o objetivo. O povo estava sendo chamado para se arrepender. Mas é interessante, querido e querida, que mesmo estando num lugar improvável, João Batista ele não estabelece o ministério dele em grandes centros. Ele não estabelece o ministério dele em grandes templos. Mas isso me chama a atenção, o fato dele estabelecer o seu ministério à beira do Rio Jordão. E é interessante que, independente disso, a palavra de Deus nos mostra que a multidão ia até ele. A palavra de Deus nos mostra que a multidão, por muitas vezes, deixava de estar nos grandes templos, nos grandes centros, para ir até onde eles tinham a palavra de Deus e o Senhor falava ao coração deles. E, querido e querida, a vida de João Batista é um grande exemplo para nós como igreja. É um grande exemplo para nós. Se nós queremos viver uma vida realmente dedicada a Deus, homens como João Batista são dignos de admiração e são dignos de um exemplo a nós a ser seguido. Se nós olharmos a história desse irmão, nós percebemos que o seu estilo de vida, a forma como ele conduzia a sua vida, era um tanto quanto interessante. Nós percebemos que João Batista, ele viveu em torno do 7º século, aí no período da era cristã, e vivendo dessa maneira, meu amado e minha amada, ele tinha um estilo de vida um tanto quanto interessante. Para quem olha a alimentação desses homens aqui da Bíblia, a palavra de Deus diz que João Batista se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos. E ele vivia exatamente dessa forma. Também o que vestia era muito interessante. E passamos a perceber que o que ele vestia tinha muito também a ver com aquilo que o profeta Elias vivia e a forma que ele conduzia a sua vida. Nós estamos falando de roupa de lã de carneiro. Isso fazia parte do dia a dia dele. Totalmente diferente do evangelho de hoje, na qual muitas vezes nós buscamos até mesmo uma pompa, na qual muitas vezes nós ostentamos até mesmo muitas vezes uma posição diante da sociedade na qual nós estamos vivendo. Nós vemos que esses homens, através da sua simplicidade e da sua forma de vida, eles alcançavam o coração do povo. Eles traziam ao coração do povo aquilo que realmente era a palavra que precisava ser conduzida. Mas é interessante, meus irmãos e minhas irmãs, que nós percebemos que apesar de uma multidão ir até a beira do Jordão para ouvir aquilo que João Batista pregava, aquilo que João Batista anunciava, João Batista não dizia uma mensagem que viesse a massagear o ego daquelas pessoas que estavam à volta dele. Mas muito pelo contrário, a mensagem de João Batista não era nada confortável. E é interessante que ele vai dizer a respeito dessas pessoas. Ele começa chamando esse povo de raça de víboras. E chama esse povo a um arrependimento. Ou seja, uma palavra dura, é uma palavra direta ao coração do povo. E, querido, nós precisamos compreender isso, que o evangelho não se trata somente de palavras que vêm para massagear o nosso ego, mas o evangelho se trata de palavras que vêm para a correção do nosso caminho, do nosso caminhar na presença de Deus, do restaurar do nosso coração, do restaurar da nossa mente. E tudo isso, esse processo de restaurar, ele passa exclusivamente pelo processo do arrependimento.
que se não houver um arrependimento dentro do nosso coração, que seja real, que seja sincero, que seja pleno diante de Deus, nada mais faz sentido na nossa vida comunitária, até mesmo na presença do Pai. É interessante que há um determinado momento nas Escrituras que os sacerdotes, eles têm uma mania de rasgar as suas vestes para mostrar a sua indignação a respeito de algo, e principalmente quando eles viam um pecado, quando eles viam alguma coisa que levavam eles à indignação. Por várias vezes nós vemos os profetas chamarem a atenção sobre rasgar as vestes. Mas há um determinado momento, querido, que esses sacerdotes, eles começam a fazer isso simplesmente por um mero ato religioso, aonde nesse ato não mais faz a diferença na sua vida. E, querido, entenda uma coisa, nós precisamos cada vez mais estarmos dispostos a estar na presença de Deus, a fim que nós venhamos a viver um evangelho que transforma a nossa vida, que muda o nosso caráter, que muda todo o nosso ser. Mas só que para isso acontecer, o arrependimento, ele é fundamental. E lembrar isso e trazer esse tempo para nós, estimular a você a fazer o seu jejum, a buscar a presença de Deus, independente da forma que você vai fazer, querido, é fundamental para que, como igreja, nós estejamos todos juntos na mesma sintonia, no mesmo propósito, aonde ninguém fuja desse propósito e todos nós sejamos tratados pelo Senhor. O arrependimento, ele é fundamental, ele é importante. Imagine se nós passarmos a vida toda na presença de Deus, sem reconhecermos os nossos erros, sem reconhecermos os nossos atos na presença dEle e buscarmos uma mudança total de vida. Querido, e arrepender-se trata exatamente disso. Trata-se de uma mudança de mente e uma mudança de coração. Isso porque eu falo que não basta somente a nossa mente mudar, os nossos conceitos mudar, mas basta também o nosso coração ser transformado na presença de Deus. É uma junção das duas coisas. O evangelho, ele não pode ser vivido de forma tão somente racional, como ele também não pode ser vivido de forma emotiva. Tem que haver um equilíbrio entre ambas as partes, aonde esses dois, num bom conceito teológico, baseado através de uma boa teologia saudável, aonde venha realmente nos instruir nos caminhos de Deus, isso possa produzir fruto na nossa caminhada. Porque, meu querido e minha querida, se torna insignificativo na nossa vida se ano após anos nós entrarmos dessa porta para dentro e tudo aquilo que nós ouvimos aqui e tudo aquilo que nós cantamos aqui não produza nada de bom em nossas vidas. O fato de nós termos uma igreja, o fato de nós termos um lugar para congregar, isso é uma bênção, e glória a Deus que você está aqui nessa noite, que bom que você veio e que você está aqui, você com sua família, você conseguiu vencer a chuva e a vontade de ficar aí no aconchego da sua casa. Mas, meu querido, entenda uma coisa, é necessário que nós entendermos que esse processo de arrependimento, ele precisa acontecer conosco. E por muitas vezes, para ele acontecer em nossa vida, nós precisamos passar por alguns momentos de tribulação e de descontentamento para entendermos que as nossas ações, elas precisam estar no centro da vontade de Deus, no centro da vontade do Senhor. Quantas coisas nós passamos, nós entendemos que muitas vezes são um desconforto, são desajustes, mas, meu amado, entenda uma coisa, Deus tem os seus caminhos de mostrar a nós o quanto nós precisamos estar na presença dEle. E eu entendo que mesmo nesses desconfortos que muitas vezes o próprio Deus proporciona para nós, nós precisamos entender que há um processo pedagógico da parte do nosso Senhor. E quando eu falo um processo pedagógico, há um processo na qual Deus quer nos ensinar a que eu e você venhamos nos conduzir nos caminhos dEle. E a palavra de Deus está ensinando para nós, através do profeta Isaías, que o caminho de Deus, ele é reto, ele é plano,
Ele não é um caminho tortuoso como nós imaginamos. Nós, por muitas vezes, idealizamos um caminho na qual não é o caminho na qual Deus deseja para nós. E queremos fazer de caminhos tortuosos da nossa vida o caminho de Deus. Mas, meu amado, entenda uma coisa. Por muitas vezes é necessário nós termos esse choque com o Evangelho. E o choque do Evangelho para conosco, ele vem para produzir bons frutos. E eu creio que você que está aqui nessa noite, você é um fruto digno de arrependimento, meu amado. Amém, querido? Você e a sua família. Porque eu creio que talvez você esteja frequentando essa casa há muitos anos, por causa que um dia o Evangelho fez a diferença na sua vida. Um dia a palavra de Deus fez sentido para você. Um dia a palavra de Deus tocou ao seu coração. Mas, meu amado, entenda uma coisa. Nós estamos sendo chamados à responsabilidade nessa noite, para que venhamos viver esse processo de arrependimento de uma forma constante. Todos os dias da nossa vida, nós não venhamos perder o foco, mas que nesse tempo você venha convocar a você dentro do seu espírito, juntamente com a sua família, a viver esse tempo de profundo arrependimento na presença de Deus. Assim o Senhor vai produzir coisas boas através de você. Assim o Senhor vai produzir bons frutos através de você. E é interessante que quando João Batista começa no verso 8, chamando a responsabilidade, produzir, pois, bons frutos. Querido, sabe o que eu entendo através dessa palavra? Eu entendo que, é claro que quando nós nos damos por conta que nós precisamos se arrepender dos nossos pecados, é uma obra, é uma ação do Espírito Santo nos convencendo a respeito do nosso erro. Mas, querido, há uma parte nesse processo que compete a mim e a você a corresponder com esse convencimento do Espírito Santo ao nosso respeito. E qual é essa parte, pastor? É produzir os frutos a respeito disso. É olhar para aquilo que o Espírito Santo está falando com você. E se o Espírito Santo está dizendo para você para mudar um determinado comportamento que talvez você esteja tendo, que não condiz com as Escrituras, que não condiz com a palavra de Deus, você buscar uma conversão desses comportamentos, você buscar uma mudança de vida, você buscar um novo momento na presença de Deus. É interessante, meu querido, minha querida, que a palavra grega utilizada para produzir é poieu, que significa levar ou fazer alguém fazer algo. Ou seja, traz essa ideia realmente de produção humana, aonde o homem ele vai corresponder ao chamado de Deus, aonde o homem ou a mulher, ao entender a obra que o Espírito Santo está fazendo em sua vida, de convencer você dos seus maus caminhos, ele vai tomar uma postura de realmente mudar de vida. E é interessante, meus irmãos e minhas irmãs, nós percebemos a nossa responsabilidade nesse processo. E quando eu falo de responsabilidade, eu trago realmente isso à tona para que você entenda o peso disso, de se viver o Evangelho. O Evangelho ele não pode ser vivido de forma relaxada. O Evangelho ele não pode ser vivido sem responsabilidade. Aonde nós olhamos para as Escrituras e vivemos uma vida que não condiz com a palavra de Deus, mas, pelo contrário, o Evangelho tem que ser vivido de maneira séria. Aonde nós olhamos para a palavra e a palavra, ela faz uma diferença dentro do nosso coração. Aonde realmente há um confronto em nós, aonde realmente há uma observação da parte de Deus ao nosso respeito. E entenda uma coisa, querido, se você tem sido chamado a atenção por Deus nesse tempo, não se sinta nesse momento um coitado ou uma coitada na presença de Deus, mas pelo contrário, glorifica ao Senhor, porque a própria palavra do Senhor nos ensina que o Pai corrige a quem Ele ama. E se estamos passando por alguma correção da parte de Deus, é porque Deus nos ama. É porque o Senhor tem um propósito em nós. Por muitas vezes, queridos, nós somos ensinados a sermos rebeldes, a não mais querer ouvir aquilo que Deus tem a dizer para nós. Nós vivemos uma geração assim.
Nós vivemos uma geração que não foi ensinada a obedecer. Nós vivemos uma geração que foi ensinada a ser crítica por si só. Mas se nós compreendermos os caminhos que Deus tem para nós, nós precisamos entender que quando Deus fala ao nosso coração, Deus está falando para o nosso próprio bem. Imagine a multidão que está ouvindo as palavras de João Batista, ao serem chamada de raça de víboras, ou seja, de cobra, como reagiria? Se coloque você no lugar dessa multidão. Você, ao vir até aqui na igreja, escutar alguém dizer para você, olha, você é uma cobra. Você é uma víbora. Se coloque você no lugar das palavras de Jesus. Jesus, ele vai dizer aos seus apóstolos que ele estaria levando eles para pregar a palavra. E nesse momento eles não estavam enviando somente para levar eles até ovelhas, mas também diante de lobos. Ou seja, comparações pesadas. Comparações que certamente nós não gostaríamos de ouvir. Mas, querido, entenda uma coisa, o Evangelho não se trata apenas de palavra da qual muitas vezes satisfaz a nossa vontade, satisfaz o nosso ego. E que bom é quando nós ouvimos aquilo que provoca algo em nós, aquilo que provoca uma mudança em nós. E é interessante que nós passamos a observar, através do capítulo 3, que João Batista, após dizer essas palavras duras ao povo e chamar o povo ao arrependimento, ainda há uma confusão na cabeça do povo sobre o que eles deveriam se arrepender. Aquela ideia, bom, nós temos a consciência que nós precisamos nos arrepender, mas quais são os atos? Quais são as ações na qual nós estamos fazendo que muitas vezes nós precisamos olhar e precisamos mudar essas ações? A partir do verso 10, meu querido e minha querida, acompanhe aí na sua Bíblia, em Lucas, no capítulo 3, você vai perceber que os grupos começam a chegar até João Batista e cada um da sua forma, dentro da sua maneira, começa a interrogar a João Batista. Um grupo chega a ele e começa a dizer do que nós temos de nos arrepender, a partir do verso 10, e o que eles deveriam fazer. A partir do verso 11, João Batista começa a responder, olha, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Depois, no verso 12, querido, olha só que interessante, chega um outro grupo, que é o grupo dos publicanos, e pergunta também a João Batista o que eles deveriam fazer. E João Batista responde, olha, vocês não devem cobrar mais do que o estipulado. E há um terceiro grupo que chega até João Batista, que são os soldados, e que perguntam a ele o que eles deveriam também fazer. E João Batista vai dizer, olha, não sejam prepotentes e não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. 3 grupos entendem a mensagem, mas eles não conseguem discernir. Eles não conseguem chegar no ponto daquilo que realmente eles deveriam fazer. Aí o que acontece? Vamos até João Batista, e João Batista vai nos ensinar, João Batista vai nos orientar a respeito disso. Cada grupo dentro da sua área. E é interessante que, se você observar, cada ação na qual João Batista instrui, é algo que João Batista vê e observa que precisa mudar, que precisa ser transformado. O primeiro grupo, ele não é mencionado aqui, mas a partir do segundo grupo, se tratando de publicanos, se tratando de soldados romanos, nós percebemos, através da história do Evangelho, que exatamente essa é uma grande crítica que o Evangelho faz a esses grupos. Os publicanos, que cobravam impostos além daquilo que se deveria cobrar. E também nós vemos os romanos, os soldados, que deveriam exercer aí uma violência extra em cima do povo, diante da sua caminhada, né, no Império Romano. Meus irmãos e minhas irmãs, entre outras palavras,
tem hora na nossa vida que às vezes é preciso desenhar para a gente entender. Se não precisar pintar. Às vezes só desenhar o contorno não basta. E por isso que Deus ele tem os seus processos para que eu e você possamos aprender os caminhos dele. Que às vezes são caminhos dolorosos, mas necessários. São caminhos que precisam acontecer na nossa vida, mas que nos chamam a uma responsabilidade. E nós não podemos, meus irmãos e minhas irmãs, viver as nossas vidas exatamente como diz as Escrituras a respeito dos últimos dias. E eu estou falando do Evangelho de Mateus, no capítulo 9, que vai falar e contar a história a respeito dos dias de Noé e por que Deus levantou Noé. E a palavra de Deus fala que nos dias de Noé, o povo vivia a sua vida, se casavam, vendiam, comiam e bebiam, e como se tudo fosse normal, como se nada mais fizesse efeito na sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, parece que nós estamos vivendo esse tempo. Parece que estamos vivendo esse momento. As pessoas estão se tornando cada vez mais indiferentes. As pessoas estão olhando cada vez mais para a sua realidade de vida e não estão entendendo a real necessidade de nós nos voltarmos para Deus, de nós buscarmos esse caminho, de nós compreendermos a necessidade de uma conversão real e genuína. E arrepender, meu irmão, minha irmã, é exatamente isso. É uma mudança de vida. É uma mudança onde nós colocamos o nosso coração à disposição para que Deus possa mudar, para que Deus possa transformar o nosso ser. Mas isso é uma responsabilidade, sabe de quem? Minha e sua. Porque o Evangelho já foi pregado. O Evangelho já foi anunciado. E é tão responsável isso, meu irmão, minha irmã, para a nossa parte, que Atos capítulo 17, verso 30 e 31, a palavra de Deus, ela ensina para nós que Deus, ele perdoa o tempo de ignorância, o tempo da qual nós não conhecemos. Mas a partir do momento que nós conhecemos as Escrituras, nós haveremos de prestar conta ao Senhor a respeito dos nossos atos, das nossas ações. E é interessante, meu querido e minha querida, pensando nessa questão de responsabilidade, na qual ela é individual, na qual ela é minha, na qual ela é sua. Eu quero que você nessa noite entenda que não adianta nós transferirmos a nossa responsabilidade a outros. A humanidade tem um costume disso, de não se responsabilizar pelos seus atos, de sempre ficar culpando a outros sobre as suas ações. Vamos lembrar, meus irmãos e minhas irmãs, que a própria Escritura nos remete a pensar dessa forma. Quando nós lemos o início da criação, lá em Gênesis, nós percebemos Adão lá no Éden. Há um recado claro da parte de Deus no capítulo 3, ao dizer para Adão e Eva: olha, vocês podem comer de toda a árvore que está no campo, mas aquela árvore que está lá no meio, vocês não vão comer. E o que então que Adão faz? Adão come do fruto dessa árvore. Mas é interessante que as Escrituras dizem que Adão, ao invés de assumir a sua culpa diante de Deus, Adão, ao invés de olhar para dentro de si e dizer: não, eu errei, eu falhei. Qual que é a postura de Adão? A mulher que o Senhor me deu é quem me fez pecar. Isso está na Bíblia. Até hoje tem muito homem assim, né? Tem muito homem que culpa as mulheres por errarem, por falharem. Da mesma forma que tem muitas mulheres que culpam os homens por errar. Até hoje a humanidade ela caminha dessa forma. Eu errei por causa de fulano. Eu errei por causa de Beltrano. Mas eu nunca tomo a postura de chegar-se diante de Deus e de se arrepender dos meus caminhos. E é sobre isso que João Batista, mais uma vez, chama a atenção do povo.
É interessante que, se você ler, meu querido, minha querida, a continuidade do verso 8, João Batista ele vai dizer o seguinte: não comecem a dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão. O que João Batista está querendo dizer com isso para o povo naquela época, meu irmão, minha irmã? Nós sabemos que o povo que o seguia era um povo judeu, um povo que tinha uma tradição judia, e o judeu por si só, por ser considerado filho de Abraão, ele já se sente justificado, ele já se sente parte de Deus, e ele já se sente santificado, que não precisa passar por esse processo de arrependimento, não precisa passar por esse processo de conversão. Muitos justificavam dessa forma. Assim também somos nós na presença de Deus. Por muitas das vezes nós achamos desculpas para nós não nos convertermos, para nós não mudarmos a nossa vida, para nós não caminharmos por esse processo de arrependimento. Meus irmãos, minhas irmãs, eu tenho 13 anos de ministério e eu já ouvi de tudo nessa caminhada. E o que eu mais ouço nessa caminhada é o seguinte: eu sou filho de fulano de tal, neto de fulano de tal, que é da igreja, que há tantos anos o meu pai ajudou a fundar a igreja. Como se isso fosse um título honorário para o cidadão, e realmente viesse tornar ele uma pessoa digna, ela uma pessoa digna. Eu não estou desmerecendo ninguém que talvez esteja construindo a sua história aqui junto conosco, e você esteja trazendo a sua família de tempos em tempos para construir a sua caminhada na presença de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer, meu irmão, minha irmã, nessa noite, é que a responsabilidade ela é individual. Ela é de todos nós. Eu sei que você ama o seu esposo, eu sei que você ama a sua esposa, eu sei que você ama o seu filho, você ama a sua filha, você ama os seus netos, e você se dedica a trazer ele, trazer ela na casa do Senhor. Mas, querida, entenda uma coisa: eu não vou levar a Marisley para o céu e ela não vai me levar para o céu. Essa é uma responsabilidade minha e essa é uma responsabilidade dela. Entender quem é Jesus, se converter dos seus maus caminhos e mudar de vida. Nós precisamos perder a mania de ficarmos encostados, muitas vezes, uns nos outros, e tomar uma postura de mudança, uma postura de transformação. Por muitas vezes nós estamos assim: já que meu pai é um crente em Cristo, eu vou à igreja porque é legal, é bom. E, querido, você não está errado em pensar dessa forma. É melhor que você esteja aqui na casa do Senhor pensando dessa maneira do que você está no mundo, num bar ou em qualquer outro canto fazendo qualquer coisa de errado. Mas, meu amado, entenda uma coisa: você, ao entrar nessa porta para dentro, você precisa deixar o Evangelho penetrar no seu coração. Você precisa deixar a mensagem entrar na sua vida. Você precisa deixar a mensagem entrar na sua mente. Você precisa deixar a mensagem fazer as mudanças que são necessárias na sua mente, no seu coração, ainda que esse processo traga a você algumas dores. Ainda que esse processo seja um divisor de águas para a sua vida. Ainda que esse processo seja doloroso para você e você olhe para esse processo de arrependimento na qual Deus está inserindo você e você diga: o quão difícil é, pastor? O quão difícil é eu olhar para mim mesmo e reconhecer que eu estou errado. O quão difícil é eu olhar para mim mesmo e perceber que até agora eu andei pelas minhas próprias pernas e agora eu preciso de um encontro real e sincero com Jesus. Mas, meus amados e minhas amadas, assim como nós vimos nas Escrituras, alguém que tomou uma atitude talvez até mesmo de se justificar os seus próprios erros para continuar nos caminhos,
E por isso até mesmo, João Batista, ele chama a atenção para que esses irmãos que lá estão, eles não fiquem usando a muleta de ser filhos de Abraão para permanecer no próprio erro. Nós vemos que nas próprias Escrituras existiram pessoas que assumiram o seu erro, que se responsabilizaram, que disseram para dentro de si: eu preciso mudar. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 51. Livro de Salmo, no capítulo 51. É um salmo de confissão e de arrependimento. É um salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois dele ter pecado com Betseba. Se você talvez não sabe, querido, existem alguns salmos que correspondem às situações que os salmistas viviam. Preste bem atenção na leitura que eu vou fazer. E o Salmo 51, a partir do verso 1, o salmista Davi, ele começa dizendo o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, e nem retires o teu espírito. Restitui-me a alegria da salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha língua manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os oferecia, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faz bem a Sião segundo a sua vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça e dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o altar serão oferecidos novilhos. Até esse verso. Meu amado, olha a oração que Davi faz. Olha a forma que Davi chega até a presença de Deus. Davi, ele não fica dizendo para Deus: Deus, aquela mulher era tão bonita que eu não resisti àquela mulher. Davi, ele não fica dizendo para Deus: olha Deus, eu estava lá de cima olhando aquela mulher tomar banho e eu não aguentei. Ele não fica falando isso. Davi, ele não fica dizendo: olha Deus, poxa vida, eu estava lá na minha empresa e eu tive a chance de me enriquecer de forma ilícita e eu enriqueci. Davi, ele não fica usando desculpas. E essa é a grande diferença de Davi na presença de Deus. E é assim que deve ser o nosso comportamento na presença dele.
É assim que nós devemos agir. Se nós erramos, se nós fizemos alguma coisa de errado, querido, não fique se culpando ou culpando outras pessoas tão somente, mas entenda que esse processo é necessário nós passarmos para haver um arrependimento e uma mudança de vida em nós. E Deus quer transformar o nosso caráter. Deus quer mudar a nossa vida. Eu volto a dizer, meus irmãos e minhas irmãs, vai ser inútil se nós passarmos a vida toda, por muitas vezes, frequentando uma igreja, por muitas vezes ouvindo o Evangelho, e não permitirmos que o Evangelho mude a nossa história. Porque haverá um tempo, meus irmãos e minhas irmãs, que todos nós haveremos de prestar conta ao Senhor. Nós não nos preparamos para a eternidade. Nós achamos que a eternidade é simplesmente um conto de fadas contido nas Escrituras, e não é. A eternidade é uma realidade. Se talvez nós não damos conta a respeito disso, esse sentimento tem que começar a passar pela nossa vida de mudança, de transformação. E, querido, entenda uma coisa, o doer faz parte do processo. O tratar faz parte do processo. Quando Davi está dizendo no verso 8 que os ossos deles estão sendo esmagados, ele está dizendo que ele está sentindo na pele o porquê dessa situação toda. E, meu amado e minha amada, entenda uma coisa: se o pecado que eu e você temos cometido ao longo desses anos não tem trazido para nós temor e uma necessidade, uma vontade de mudar de vida, nós precisamos rever a nossa caminhada. Urgentemente. Nós precisamos nos transformar. Nós precisamos mudar. E, meus irmãos e minhas irmãs, só haverá uma mudança se nós deixarmos o Espírito Santo trabalhar no nosso coração. Se nós deixarmos o Espírito Santo moldar a nossa vida. Se nós, com humildade o suficiente, olharmos para dentro de nós e permitirmos que Deus ele mude o nosso caráter. E permitirmos que Deus ele venha consertar a nossa rota. E permitirmos fazer que Deus ele venha fazer que os nossos caminhos que estão tortuosos, eles venham ser aplanados e endireitados pelo Senhor. Porque, meu amado, minha amada, é só Deus que pode fazer essa obra por nós. É só Deus. Tem a minha e a sua responsabilidade, que é de aceitar e que é de fazer todos os esforços possíveis para mudar de vida. Se eu e você somos do tipo de pessoa que andamos a vida toda acostumado a viver em meio às mentiras, nós precisamos rever os nossos caminhos e andar pela verdade. Se eu e você somos o tipo de pessoa que nós estamos andando a vida toda, muitas vezes enriquecendo de forma ilícita, nós precisamos andar pela verdade, começar a viver em santidade, viver da forma mais honesta possível. Se eu e você somos um tipo de pessoa que nós temos andado de forma falsa, por muitas vezes falando um dos outros, por muitas vezes fazendo e falando coisas que não deveriam ser faladas, nós precisamos andar vivendo pela verdade, fazendo coisas na qual agrada o coração de Deus acima de tudo. Mas o que nós não podemos, meus irmãos e minhas irmãs, é viver uma vida na qual o Evangelho não provoque transformação em nós, na qual o Evangelho não provoque mudança. Eu quero dizer uma coisa para você ao encerrar essa nossa mensagem nessa noite. Dizer a você, meu irmão, minha irmã, que eu até concordo que nesse plano terreno ninguém vai chegar a 100%. O único que chegou a 100% de santidade foi o nosso Mestre. E até mesmo esse que chegou a 100% de santidade foi crucificado e foi morto pelos nossos pecados. Mas, meu querido, entenda uma coisa. O que nós precisamos, acima de tudo, é tomar uma postura de mudança. É de não nos conformarmos com os nossos estados, que muitas vezes nós nos encontramos. É não vivermos em meio à iniquidade. É deixarmos Jesus mudar. É fazer com que as canções que nós cantamos aqui, elas sejam verdades em nossa vida. Ela nos transforme por completo. E a verdade daquilo que nós cantamos venha realmente fazer a diferença em nós. Se coloque de pé, meu amado, em nome de Jesus.
Ministério de Louvor, se puder me ajudar aqui à frente. São 21 dias que nós estamos vivendo esse processo de arrependimento e de santificação, de reconciliação. Você que já está fazendo o seu propósito com Deus, querido, eu quero convidar você a sair do seu altar e vir até aqui à frente para a gente ter um tempo de oração junto. Se você não está fazendo, ou você vai começar a fazer, eu quero convidar você também a sair do seu altar no seu tempo. Você sair do seu lugar e vir até aqui ao altar. Mas eu quero orar com você. Para que você, assim como eu, nós venhamos ter um tempo de um tratar de Deus. Nós venhamos ter um tempo de um mudar de Deus. Então, se você está tendo esse tempo, na presença de Deus, você está fazendo o seu jejum, sai do seu lugar, vem até aqui à frente. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos ao Senhor, como igreja. Ter esse tempo de arrependimento, ter esse tempo de santificação. Enquanto o Ministério do Louvor vai ministrar um cântico a nós, eu quero convidar você a chegar no altar e se colocar diante de Deus realmente na disposição de se arrepender dos seus pecados. Você tomar uma postura diante de Deus, uma postura de mudança, uma postura de transformação. Talvez você vai começar a fazer o seu jejum hoje, querido, não tem problema, sai do seu lugar, vem até aqui à frente. Talvez você não estava sabendo, mas a partir de hoje, venha, vamos orar ao Senhor. Você pode falar com Deus, querido, você pode colocar o seu coração diante de Deus, pedindo: Senhor, muda a minha vida. Você pode colocar o seu coração diante de Deus, pedindo: Senhor, muda o meu caráter. Você pode dizer: Senhor, muda a minha história. Diga isso ao Senhor. Diga isso ao Senhor e permita com que o Espírito Santo venha começar a se trabalhar dentro do seu coração. Permita com que o Espírito Santo venha começar a purificar a sua vida. Diga a Deus: Deus, eu preciso mudar. Eu preciso me arrepender. Pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o meu querer. Eis-me aqui. Se você souber essa canção, cante ela ao Senhor. Tua voz aquece o meu coração. Aquece, Deus, essa noite, Pai. Devolve a vida a razão. Se me faz cantar, me refaz. Refaz, ó Deus, a tua igreja. Em mais uma Refaz o teu povo, ó Deus. moldando o meu coração ao teu. Você pode colocar a sua mão sobre o seu coração, meu amado. Eu abro mão. Coloque a sua mão sobre o seu coração. O que é melhor. Diga a Deus: Deus, muda a minha vida. Meu coração. Diga a Deus: Deus, muda a minha vida. E eu não quero mais permanecer o mesmo. Eu não quero mais permanecer a mesma. Diga ao Senhor: Senhor, trata-me. Senhor, molda-me. Ainda que doa, ainda que por muitas vezes o que eu ouço não me agrada, muda a minha história, Jesus. Muda a minha mente.
muda o meu sentimento, muda aquilo que tenho, aquilo que sou em tua presença, para que eu viva um evangelho de verdade, aonde os meus atos sejam atos de louvor, sejam atos de adoração, sejam atos em tua presença. Ah, Pai querido, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja. Senhor, eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, muda a história, Pai, do teu povo, muda a história da tua igreja. Pai amado, sim, ó Deus, nós temos andado, ó Deus, por caminhos na qual, ó Deus, o Senhor não se agrada. Nós estamos, ó Deus, colocando-nos, ó Pai, à disposição para um tratar do teu Espírito Santo, para um moldar do teu Espírito Santo. Mas Deus, acima de tudo, muda a nossa história, muda a nossa vida. Deus, nós não queremos chegar diante de Ti um dia e ouvirmos da Sua boca: afasta de mim, pois eu não os conheço. Nós queremos chegar diante de Ti e ouvir do Senhor, para nós entrarmos por essa porta, porque de nós, ó Pai, é o reino dos céus, ó Pai. Deus amado, em nome de Jesus, não deixa, Pai, que nós venhamos andar por esse mundo perdidos. Não deixa, Pai, que venhamos andar por esse mundo pecando, ó Deus, e fazendo, ó Pai, todo tipo, ó Deus, de coisa na qual não agrada ao Senhor. Pai querido, que nós possamos ter um coração ensinável, coração aberto a Ti, ó Deus. E por muitas vezes, ó Deus, vamos precisar ouvir que somos, ó Pai, talvez, ó Deus, uma raça de víboras. Talvez vamos precisar ouvir, ó Pai, que somos lobos e precisamos mudar, ó Pai, em ovelhas, ó Deus, se transformar em ovelhas. Pai amado, que assim seja, ó Deus, transforma-nos, restaura-nos e que haja essa mudança em nós, ó Pai. Assim eu lhe peço, ó Deus, pela minha vida. Deus, a começar em mim, muda a minha vida. Se há algo em mim, ó Deus, que não te agrada, que o Senhor mude. Mas também, ó Deus, se a tua igreja não tem andado, ó Pai, por caminhos, ó Deus amado, que não são os seus caminhos, Jesus, muda a nossa história. Muda a nossa história. Muda a nossa história. O que é melhor, Você pode cantar isso ao teu Senhor, meu amado. meu coração. Diga isso ao Senhor. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Obrigado, Jesus. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Você pode dar um abraço no irmão que está do seu lado, dizer: receba a graça e o amor de Deus. Dê um abraço quem está do seu lado, querido, em nome de Jesus. Você que está aí no banco, dê um abraço no irmão que está do seu lado. Dê uma palavra de bênção para o seu irmão, para a sua irmã. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós já estamos finalizando, os irmãos podem se assentar. Você não deixe de frequentar aí os nossos trabalhos durante a semana, o nosso culto de oração na terça, as nossas células. Procure uma célula mais próxima aí da sua casa, esteja frequentando nesse tempo. Mas é importante a sua comunhão com Deus. Escola dominical aos domingos, às 9 horas, e o nosso culto à noite de louvor e adoração. Próximo domingo, ceia do Senhor. Tá bom, meu amado? Vamos receber a bênção do Senhor nesse momento. Fique de pé. E após o culto, nós temos a nossa cantina aí do lado, voltando, né? Afirmando a você a panqueca aí da nossa irmã Cleidmar. R$10 uma panqueca e um copo de refrigerante, tá joia? Vamos receber a bênção de Deus nesse momento.
E que a bênção de Deus, o Pai, a graça, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e preciosa comunhão do Espírito Santo, esteja com todos que aqui estão presentes e produza em nós frutos dignos de arrependimento, para a glória do Teu nome. Todos digam amém. Uma boa semana a todos, em nome de Jesus.